Você já ouviu falar de Comer, Rezar e Amar? Biografias para você dar de presente neste Natal. É isso mesmo, chegou o Natal e eu vou te incentivar a dar livros de presente. Por quê, gente? A gente precisa sair um pouco das telas. Depois de assistir meu vídeo, você pode até fechar e pegar um livrinho para ler. E se você vai presentear uma pessoa, a biografia pode ser uma boa opção, sobretudo para quem não está muito acostumado a ler, porque é uma leitura que pode te envolver. E aqui eu selecionei 3 dicas, na verdade 4. Vão ser 3 biografias que eu já li e uma que acabou de ser lançada e que promete. E aqui só uma ressalvinha, eu gosto bastante de biografias mais romanceadas e de personalidades que não são tão conhecidas, né, por serem pessoas famosas, mas sim pela sua história ser muito diferente. E aqui eu começo com A Menina da Montanha, da Tara Westover. A história dessa mulher, gente, é muito impressionante. Ela escreveu essa sua autobiografia para contar sobre a sua vivência numa família mormon lá nos Estados Unidos. Basicamente, ela cresceu isolada da sociedade com a sua família numa casa na montanha. Ela fazia homeschool, né, estudava em casa, e ela não teve acesso muito à sociedade até os 17 anos, que foi quando ela pisou pela primeira vez numa escola. Então, você imagina isso, crescer ouvindo aquelas teorias de conspiração de uma família que era bem complicada e num ambiente também cheio de violência. E ela virou hoje em dia uma professora de universidade muito reconhecida. Ela conseguiu, né, sair desse trauma dela e ela conta tudo pra gente nessa biografia muito envolvente. A segunda dica é de um autor francês, vai muito no estilo do Édouard Louis. Se você gostou de Édouard Louis, provavelmente você vai gostar dele. É o Da Próxima Vez que Você Cair do Cavalo. Olha que título, do Panayotis Pasco. Aqui ele vai contar nesse livro de memórias sobre a sua relação conturbada com a família, sobre questões de saúde mental, bastante reflexão sobre isso, e sexualidade. Ele com um homem gay que demorou muito para se assumir. Ele é um baita comediante, famoso pelos seus stand-ups, inclusive você consegue assistir na Netflix. E ele escreveu esse livro de memórias que ficou muito interessante. Livrinho curto, com temas muito importantes para você ler rapidinho. A terceira dica é Nascido do Crime, de Trevor Noah, um autor sul-africano que também é comediante e escreveu uma autobiografia para contar sua infância, sua juventude, crescendo numa África do Sul ainda com resquícios do apartheid. Ele, como um homem negro, acaba trazendo muito dessa história violenta que marcou a África do Sul sobre a sua própria perspectiva. E por ser humorista, ele consegue mesclar, né, partes mais leves e bem-humoradas com esse tema tão relevante e uma vivência interessantíssima. E agora bora para a última dica. Você já ouviu falar de Comer, Rezar e Amar? Então, a autora acabou de lançar um novo livro que provavelmente você vai gostar. Acaba de chegar no Brasil, e por isso eu ainda não li, mas estou curioso, O Todo o Caminho até o Rio, da Elizabeth Gilbert. Esse livro de memórias promete ser bem diferente do Comer, Rezar e Amar. Ela vai contar sobre a relação com Raya Ellis, a sua esposa, que faleceu de câncer. O amor entre as duas acabou sendo tão intenso que se transformou num relacionamento complexo, extremo, envolvendo vícios em sexo, em drogas, quase como um terremoto emocional do qual ela não conseguia sair. Mostra um momento da vida dessa autora que ficou muito conhecida por um livro leve e que alegrou a vida de muitos leitores. Então esse contraste também promete ser bem interessante. E aí, já tinha ouvido falar de alguma dessas autobiografias? Qual outra biografia você me indica? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça, dê livro